Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube. O vídeo de hoje eu quero conversar com vocês e contar mesmo para vocês como eu faço os meus jejuns e os meus propósitos quando eu tenho que fazer. Então, antes de eu começar, deixa like no vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal e bora pro vídeo de hoje. A primeira coisa que eu faço é pegar um caderninho, eu tenho um caderno específico para isso, para mim fazer todas as minhas anotações em prol do jejum e também em prol do propósito, né? Geralmente eu faço jejum em tempos diferentes e propósito em tempos diferentes. Eu nunca faço, tipo assim, o jejum junto com o propósito. Dá também, mas eu gosto de fazer, geralmente, alguns propósitos, assim, separados do jejum, sabe? Tipo, em momentos diferentes. Jejum. O que no caso é o jejum? Jejum eu faço quando eu me abdico de me alimentar, tá? Então, assim, por algum período eu tiro a alimentação em prol de alguma causa, né? Lembrando, gente, que eu, particularmente, eu não faço, tipo assim, jejuns com coisas bem possíveis, sabe? Com uma coisa muito óbvia que eu sei que vai acontecer. Geralmente eu faço jejuns para mim me santificar mesmo, sabe? E nesse tempo que eu estou nesse período sem comer, ou que seja sem tomar água, eu pego e me dedico, assim, eu tiro um tempo mesmo voltado completamente para Deus, para Jesus. O que eu faço? Nesse período que eu estou fazendo, tanto o jejum, né, que eu tô falando mais específico, tanto o propósito, no tempo que eu estou fazendo ele, eu não gosto de ficar, tipo assim, vendo séries aleatórias. Eu sempre coloco alguns propósitos também no jejum, de tipo assim, de não ouvir músicas que não sejam músicas cristãs, músicas que edificam, né? Eu tento também, assim, evitar, tipo, brigar com as meninas, ter mais paciência, né, com elas, não xingar. Isso eu já não tenho hábito normalmente, mas caso, por exemplo, eu xingasse, eu ia querer fazer, tipo, de não fazer isso daí, porque é um momento que a gente está completamente voltada para Deus. Então, por exemplo, jejuns, eu já faço, tipo assim, de 3 horas ou de 6 horas, mas assim, eu conto a partir do momento que eu acordo. Jejuns mais longos, eu conto à noite também. Por exemplo, jejum de 24 horas, começo meia-noite, finalizo meia-noite do outro dia. Então, assim, esses jejuns assim, mais longos, né, não tem como não ser à noite. Mas um jejum de 3 horas, eu não vou fazer na hora que eu vou dormir 9 horas da noite e acabar com ele meia-noite, 1 hora. Aí não tem graça. Porque no meu ponto de vista, tem que ter sacrifício, né? Assim, um pequeno sacrifício da parte da gente. A mesma coisa o propósito. Se eu vou me abdicar de alguma coisa, não adianta, por exemplo, eu que estou, né, em processo de emagrecimento, falar assim, agora eu vou tirar o suco. Eu vou tirar um refrigerante, eu vou tirar um açúcar, sendo que automaticamente eu já não tô comendo essas coisas, sabe? Então já não vai me fazer falta e não vai me doer ficar sem refrigerante, sem açúcar. Tem que ser alguma coisa que doa, que a gente sinta de fato, assim, tipo, a gente tem que sentir, no caso, um pouquinho, tem que doer um pouquinho na gente, vamos dizer assim, o sacrifício que a gente vai fazer. Até porque o propósito que a gente colocou, né, tanto no jejum quanto no propósito mesmo, é alguma coisa um pouquinho difícil. Nos jejuns, vamos lá. O que geralmente eu faço, gente? Na minha anotação, eu faço para todas as áreas da minha vida. Por exemplo, espiritual, para minha área financeira, para minha área, não vou lembrar agora, para alguma coisa da minha família, por exemplo, meu casamento, para mim ser uma mãe melhor, talvez. Sempre eu coloco todas as áreas da minha vida. Então, cada cantinho, assim, eu coloco, tipo, vida financeira, que coloca alguma coisa. Por exemplo, se eu estiver desempregada, que o Senhor abre uma porta de emprego, familiar, sei lá, que eu e meu marido para de brigar, ou que eu tenha mais paciência ao falar com ele. Coisas assim, sei lá, na vida espiritual, que eu saiba orar mais, que o Senhor me dá discernimento, talvez, para mim ler a Bíblia e entender, que o Senhor fale comigo, me dá uma resposta disso que eu tô precisando, coisas desse tipo assim.
eu faço assim, geralmente com um jejum. E eu nunca faço, tipo, um jejum só na segunda, sabe? Eu gosto de, tipo, emendar. Por exemplo, 3 dias de jejum, uma semana de jejum, que seja 7 dias durante 3 horas, de 7 horas até 9 horas, de 7 horas até meio-dia, sabe? E aí eu gosto de fazer sem água e sem alimentar. Eu acho que às vezes a água enche a gente, mas tem gente que não consegue. Eu sou o tipo de pessoa que só mais fazer o feito do que o perfeito. Tipo assim, se eu não conseguir ficar sem me alimentar e sem tomar água, é melhor ficar só sem se alimentar e tomar água do que, tipo, eu não fazer porque eu não consigo. Então, no meu caso, eu estou acostumada, então eu consigo ficar sem comer e sem beber, tá? Mas assim, lembrando que a gente não fica contando para as pessoas do propósito do jejum. Dependendo do propósito, eu ainda abro, tipo assim, uma exceção para contar para as pessoas, porque tem vezes que não tem como, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, rede social. Se eu tirar minha rede social, as pessoas vão entrar em contato, vão perguntar. Então eu prefiro falar, fiz um propósito bem vagamente, tá vendo? Que a pessoa só sabe que eu fiz um propósito, não sabe por quê, não sabe de quê. Agora, jejum, eu prefiro não falar que eu estou fazendo jejum. Então, assim, se eu estou fazendo um jejum hoje, eu prefiro não ir almoçar na casa da minha mãe, por exemplo, ou sair para algum lugar com amigos, sendo que eu sei que eu não vou comer. Porque o intuito do jejum mesmo, a Bíblia mesmo fala, não sei falar agora o versículo, mas fala que quando a gente jejuares, entre pro seu quarto, tipo assim, não precisa de falar com ninguém. Ninguém precisa de saber. E também não demonstrar estar abatido, né? Quando eu faço um jejum longo de 24 horas, eu prefiro ficar mais no meu canto, que eu fico mais em espírito de oração, ouvindo louvores, ou vejo uma série bíblica, evangélica que me edifica, leio bastante a Bíblia, faço uns devocionais mais longos. Então, assim, eu fico mais retraída na minha, né? Então, assim, para as pessoas não ficar perguntando mesmo, nossa, tá com o olho abatido, porque o olho fica fundo às vezes, e faz parte do processo, né, gente? Isso daí faz parte. Nos propósitos, o que eu gosto de fazer? Além de anotar, por exemplo, se o propósito é 30 dias, eu oro cada dia especificamente para alguma área, né? Por exemplo, sei lá, eu tô pedindo uma porta de emprego, então eu tiro o primeiro dia para me orar para isso. Aí o segundo dia eu pego outra parte do propósito e vou orando todos os dias, né? E como eu falei, nesse período também de propósito, eu tento não ouvir músicas seculares, né? Somente coisas que me edificam, me resguardar minha língua, não ficar falando mal das pessoas, né? E também evitar mesmo falar palavrão, ficar muito irada e provocar ira nas pessoas também, porque é um período de se santificar, de melhorar como pessoa também, né? Então eu acho muito legal. E eu sinto, assim, no meu particular, que eu acho que eu me sinto muito mais íntima de Deus, sabe? Eu nunca fiz um propósito, um jejum e uma oração que Deus não tenha me respondido no que eu queria, sabe? E eu não falei uma área só, eu falei em todas as áreas. Talvez Deus me responda já no primeiro dia de propósito, mas também tem vezes que Deus me responde no último dia de propósito, no último dia de jejum. Então, assim, Deus nunca deixou de me responder nenhum jejum e propósito. Às vezes, a resposta não é aquilo que a gente quer. Às vezes, a gente está fazendo um jejum, um propósito, assim, para uma coisa específica, e a resposta de Deus é não. Mas, nesse momento, você tem que estar aberta para ouvir a voz de Deus, né? Que nem sempre vai ser da maneira que a gente quer. Pode ser que Deus não queira, né? Tipo, sei lá, você tá pedindo uma porta de emprego tal em tal lugar. Eu tô dando o exemplo da porta de emprego, que é uma coisa que vem na minha cabeça agora, tá? Mas pode ser sobre qualquer coisa, sei lá. Será que é da vontade de Deus isso acontecer? Será que é da vontade de Deus de eu ir? Será? Então, assim, eu sempre acho importante a gente orar, jejuar, pedir pra Deus dar um norte, né? E com certeza Ele vai responder. E a gente tem que estar sensível à voz dele pra ouvir o que Ele tem pra falar. E se for um não de Deus, a vontade de Deus sempre é boa, sempre é perfeita, sempre é agradável. Às vezes não é da maneira que a gente quer, não é o que a gente quer, mas ela não deixa de ser boa, perfeita e agradável por isso. E a gente tem que estar apto a ouvir o que Deus vai falar, porque a gente vê hoje e Deus vê lá na frente, né? O que a gente não vê, porque a gente vê o nosso presente, mas Deus já sabe o nosso futuro. Então, assim, tudo o que Ele fala, se é bom, se é ruim, se é da vontade dele ou não, é perfeito, né? E cabe a gente ter o discernimento para entender isso daí.
Então essa é a maneira que eu faço, espero ter ajudado vocês. Eu já tive pedidos desse vídeo aqui no canal, quando eu comecei com aquela série de vídeo falando sobre Jesus, né? Tem uma playlist aqui que chama É Tudo Sobre Ele, onde eu falo um pouquinho dessa minha intimidade que eu tenho com Deus, né? Um pouquinho do amor de Jesus, e muita gente me pediu também. Eu fazia muito devocional lá no Instagram, e aí muita gente tinha me pedido já há um tempinho, e eu fiquei devendo esse vídeo. Então, eu decidi agora fazer ele, e eu espero que tenha inspirado vocês a começarem a fazer. E se vocês não fizerem, façam, gente, porque é uma bênção. Deus fala muito comigo, eu me sinto muito mais íntima de Deus, e é o que eu penso a seguinte forma, que se eu estou pedindo algo a Deus que talvez seja impossível, que eu preciso de um milagre, eu acho também que vale a gente também fazer um esforcinho a mais para Deus também fazer na nossa vida. Tá bom, gente? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, tá bom?